Aí o tempo vai passando. A postura errática de Tarcísio está sendo notada por todos. Ciro Nogueira descarta Tarcísio na presidência e PP concentra a aposta em Flávio. Eu vejo como já descartada a candidatura do Tarcísio, disse o Ciro Nogueira, ao avaliar também como irreversível a candidatura do Flávio. Mas o Tarcísio não quer desistir, não. O André Esteves deve ter dito para ele que ele vai usar todas as suas forças na imprensa, vai assinar o Lauro Jardim, os editoriais dos jornais para atacar o Flávio e emplacar o Tarcísio. PP e União admitem liberar a base e ficar fora da disputa presidencial. Mas aí, né, tem uma condição. A condição de um apoio formal à candidatura do Flávio é que ele se viabilize como candidato de centro-direita e não como nome da extrema-direita. Vai saber o que é isso, né? A gente vai falar sobre isso. Esse cenário beneficia... Assim, se o Centrão não toma lado, isso beneficiaria Lula, uma vez que a dupla PP União Brasil tem estrutura de tempo de TV, 1 bilhão em fundos partidários eleitoral e um exército de cabos eleitorais com maioria de prefeitos, governadores, deputados e vereadores. Uma estrutura que ajudaria o Flávio. E aí o Ciro Nogueira sugeriu o Zema a serviço do Flávio. E eu acho que isso também tem a ver com a centro-direita. Lá na frente a gente volta a falar sobre isso. Ao Globo, Ciro Nogueira diz acreditar que a eleição será decidida pelo eleitorado indeciso do Sudeste, o que credenciaria Zema para o posto. E por ter perfil gestor, seria uma espécie de contraponto a eventuais críticas a quais Flávio pode ficar sujeito pelo fato de não ter passagens pelo Poder Executivo. Para mim, o que já começa, e eu vou trazer alguns pontos para reforçar isso, é que já começou a tentativa de tutelar o governo de Flávio Bolsonaro. Os liberais já estão fazendo com Flávio o que fizeram com Bolsonaro em 2018. Ciro Nogueira defende que Flávio faça acenos aos eleitores de centro. Ninguém pode... Assim, o que é aceno para o eleitor de centro? É falar o quê? Porque não dá nenhum exemplo. Não tem que fazer um aceno para o eleitor de centro, tá? É o quê? Qual é o aceno para o eleitor de centro? Ninguém diz o que é. Se Flávio quiser vencer a eleição, terá que falar com o eleitor de centro. Tá. O que é falar com o eleitor de centro? O Flávio está falando de segurança pública. A segurança pública é uma pauta só direita, extrema direita. O eleitor de centro não quer saber se está sendo roubado. Reduzir imposto não é pauta de... É só de extrema direita também, né? As pautas do eleitor de centro. Eu sou de lá, né? Aí ele fala, não se trata de significar apenas as agendas do Nordeste, eu sou de lá. O Nordeste vai votar majoritariamente no Lula, independentemente do vice ser de lá. O mais importante que eu visse é o discurso de união e modernização. Tá bom. Tá bom. Pesquisa encomendada pelo Agro testa Tereza Cristina como candidata à presidência. Depois de ter feito lobby contra a Magnitsky, contra o tarifaço, votar a favor do crédito de carbono e diversas outras pautas que eu não sei como alguém de direita consegue votar, o Agro ainda está testando a Tereza Cristina. Só que tu acha que esse Agro é quem? Tu acha que é algum produtor rural, assim, que basicamente é ele com a família, né, uma pequena fazendinha, não tem muita gente. O Agro raiz mesmo, que coloca comida na tua mesa. Tu acha que algum cara como esse pagou por isso? Ou tu acha que esse Agro que tá testando pesquisa, porque pesquisa é cara, será que não é o Agro da JBS, que a Tereza Cristina é extremamente próxima da família Batista, né, da Minerva, PRF Foods? Qual é o Agro que tá pagando por essa pesquisa? Na Paraná, tem que perguntar pro Murilo Hidalgo, quem foram esses empresários. Esse é o Agro. A direita, diante disso, né, a direita bolsonarista, tem duas opções. Brincar de avestruz, enfiar a cara no chão e fingir que não tem nada acontecendo, ou olhar, né, de frente o que está acontecendo, cair a ficha e começar a lidar com a realidade. Enfim, fizeram essa pesquisa, os números não são animadores. Aí coloca ali na sondagem, né, a primeiro turno, se ela fosse candidata, 2,5%, né, ninguém votaria na Tereza Cristina. Ainda fizeram com o Tarcísio candidato. Maravilhoso. Mas enfim, por hora, portanto, a senadora não demonstra grande potencial na disputa à presidência, mas é claro que o esforço do Agro em tentar incluir o nome dela nas conversas para 2026, como os liberais querem colocar, né, uma marionete dos banqueiros na presidência. Todos os grupos de lobby do país querem placar um nome ligado, né, ao setor. Ciro Nogueira de simpatia pela candidatura de Flávio, mas o apoio do PP ainda não foi selado. Teremos conversas no partido para decidir sobre o apoio a Flávio. Precisamos avaliar se é um nome competitivo nesta eleição ou apenas um candidato para carregar o legado do pai. Esse Ciro Nogueira, hein? E aí, enquanto a turma fala isso em público, nos bastidores, né? Lideranças partidárias que ainda articulam a candidatura do Tarcísio, porque sim, ele quer ser candidato, deram ultimato a Flávio Bolsonaro. Ele tem até meados de março, grave esse mês, para se consolidar como um nome capaz de derrotar o Lula. Caso contrário, não terá apoio. Por mais que negue, Tarcísio ainda não desistiu da presidência. Precisa, claro, que Flávio deixe a disputa. Março. Incertezas sobre Flávio Bolsonaro crescem e parte da direita já busca alternativa. Oi? Vocês entendem? 15 dias antes, Bolsonaro publicava uma carta garantindo que Flávio era o candidato. Aí, como as pessoas vão esquecendo, o papel da imprensa é o quê? Manipular. Vamos manipular.
Há obstáculos bastante relevantes no seu caminho ao Palácio do Planalto e por isso muitas dúvidas sobre se ele seria o nome certo para tentar vencer o Lula. Aí, né? Aí. PP cita distanciamento de Tarcísio e avalia lançar candidato ao governo de São Paulo. E aí o Globo compartilhava ele mesmo, uma postagem de 15 de dezembro, que ele falava assim, ó, Tarcísio tá fingindo de morto para a campanha do Flávio, porque já se comprometeu com o mercado na sua própria campanha. E aí o Globo depois falava, né, Tarcísio só tem uma saída política, apoiar com força o Flávio. Política não tem vácuo e o governo de São Paulo está no vácuo enquanto Tarcísio não reafirmá-lo com convicção, em coletiva, em posts, em atitude. Corre sério risco de ficar sem São Paulo também. Aí o ano passava, o Fonseca falava, eu ando bastante incomodado com a total falta de energia de Tarcísio em defender o nome do escolhido por Jair Bolsonaro. O capital político do capitão é do capitão que levou a facada. A decisão foi tomada. Por que a demora de Tarcísio? Um mês após anúncio, pré-candidatura de Flávio tem apoio tímido de Tarcísio. O governador de São Paulo não citou filhos após anúncio, pré-candidatura de Flávio tem apoio tímido de Tarcísio. O governador de São Paulo não citou filho de ex-presidente em redes sociais, nem articulou encontros na Faria Lima, mas projeta ajudar no que for preciso, afirmam aliados. Centrão deu ultimato para Flávio até quando? Até março. Bolsonaristas reclamam de apoio envergonhado de Tarcísio à pré-campanha de Flávio à presidência. Isso aqui já é de anteontem. Tarcísio disse a jornalistas que o filho do ex-presidente poderá contar com ele, mas até agora, Tarcísio só fala publicamente sobre o assunto quando perguntado. Ele não declara seu apoio nas redes sociais e não participou de eventos da pré-campanha. E agora? Olha o mês de março. Tarcísio espera a candidatura de Flávio se consolidar e deve mergulhar até março, né, para mergulhar na campanha. Aliados do Tarcísio defendem cautela e temem que filho do ex-presidente fique isolado na disputa. O Tarcísio não tem medo do Flávio ficar isolado. O Tarcísio está testando a chance dele ser o candidato. Aí o Globo comenta de novo, né? Até março, o Tarcísio já será visto como novo Dória. Isso não é desejo, é constatação. A viabilidade política se constrói do começo, né? Embarca pagando um preço alto. Tarcísio e Roberto Campos Neto. Em Miami, de férias, Tarcísio de Freitas deve se reunir com Roberto Campos Neto entre quarta e quinta. Campos Neto sempre foi um dos mais entusiasmados cabos eleitorais de uma candidatura de Tarcísio à presidência. Aí tá ali a atualização. A assessoria de Tarcísio entrou em contato para afirmar que, embora nos Estados Unidos o governador e o ex-presidente do BC estão em estados diferentes e não vão se encontrar. Aí tu vê que maravilhoso. Tu vê que Tarcísio e a sua equipe, eles acompanham o que sai na imprensa. Eles sabem o que sai na imprensa. Mas o Tarcísio só responde quando cita, né? Na coluna do Lauro Jardim, o jornalista de estimação do André Esteves. Né? Esse Tarcísio tá demais.